capitalista, transformando as dívidas privadas em dívida pública, distribuindo dinheiro para as grandes empresas, consegue atrasar a nova crise. Então, para a gente tentar ver mais ou menos como é que nós estamos vivendo nesse momento, se a gente for pegar na Europa, a economia europeia, a Alemanha, que é a principal economia, tem um crescimento praticamente zero. A França, que é a segunda economia, se crescer, cresce 0,5%. E a Itália, apesar de ser pequena, também é a terceira economia da Europa, se crescer, cresce 0,1%. Ao mesmo tempo que acontece isso, nos Estados Unidos, a gente vai ver o quê? Está bombando a indústria norte-americana e começa a ter um processo lá do quê? De um ciclo grande, onde o desemprego é um dos mais baixos da história. E ao mesmo tempo começa a ter um crescimento na renda dos trabalhadores de algo em torno de 1,5%. Então, para um país que saiu da crise lá atrás, e nós sabemos como é que saiu, distribuindo muito dinheiro, depois mais para frente nós vamos ver o que significa essa jogada de dinheiro e o que pode significar para uma nova crise. Nós vamos ter o Japão, que está dando um salto aí em torno de 2%, a China com o crescimento dela alto, porém mais baixo do que o normal para o crescimento chinês, e a Argentina aqui do lado numa crise generalizada. Se a gente pegar o nosso país, nós vamos ter um crescimento de algo em torno de 1%, e que tem toda essa festa agora, feita por parte da burguesia e da imprensa, e que está sendo retomada a economia. Agora, a retomada, ela passa pelo mesmo processo que passou nos outros países. As reformas trabalhistas que foram acontecendo pelo mundo afora, no sentido de retirada de direitos, principalmente após a crise de 2008. Nós vamos ver o seguinte, na Espanha, para a gente entender também que a decisão de retirar direitos dos trabalhadores é uma decisão do capital internacional e ele vale para todos os países. Não dá para pegar todos, mas nós vamos ter alguns exemplos. A Espanha, que fez uma reforma que precarizou as relações de trabalho, criou um arrocho salarial gigantesco. Ela tinha um desemprego, quando ela começou a implementar isso, de 23%. Com todo o arrocho salarial, com toda a precarização, hoje o desemprego na Espanha está em 18%. É maior do que o desemprego oficial no Brasil. Com tudo que foi feito na Espanha, que foi um dos primeiros países onde se praticou a reforma trabalhista. Na Espanha hoje, um dos países que tinha lá uma luta gigantesca pela questão da saúde no trabalho e tal, a Espanha teve uma elevada taxa de acidentes hoje, o aumento de doenças ocupacionais, e segundo os especialistas lá, tudo isso acontece por conta das jornadas extensas de trabalho sem as pausas necessárias. Então arrochou o salário, estendeu a jornada, isso na Espanha. Na França, que continua em luta agora por conta da questão da reforma da Previdência, e na França tem 300 mil tipos de regime especial de Previdência, e eles estão em luta lá agora porque querem mudar, principalmente no setor ferroviário, de transporte e tal. A jornada semanal permitida na França era de 35 horas. O governo estabeleceu uma lei que permite uma jornada de 48 horas por semana, não mais de 35. E lembrando que aqui no Brasil, a gente fez uma luta gigantesca por 40 horas semanais, conseguimos baixar para 44. Depois nós chegamos a aprovar em congresso, como estavam na CUT, era todo mundo, que a luta era por 36 horas, usando a França como exemplo, e caiu de 35, aumentaram para 48, podendo chegar a 60 horas por semana com horas extras. A outra questão, na França, ela ampliou e facilitou as demissões com um argumento simples. Não podia demitir a qualquer momento, mas agora, se a empresa alegar declínio no faturamento, ela pode demitir. Uma outra coisa que foi feita na França, aqui nós temos fundo de garantia, lá os companheiros não têm fundo de garantia. Mas uma pessoa com mais de 20 anos de empresa, quando era demitida, ela recebia 27 salários como bonificação. E derrubaram para 15 salários. E uma questão que também vai estar colocada na reforma aqui no Brasil,
que é o que quer o governo Bolsonaro, que é estabelecer o quê? Sindicatos por empresa ou acordos por empresa. Então, na França, hoje, um acordo feito por uma comissão sindical dentro de uma empresa, ela tem mais validade do que o acordo feito pelo Sindicato Nacional. Portanto, se o Sindicato Nacional garantiu determinados direitos, e numa empresa X ou Y, a comissão sindical aceitar reduzir esse direito, vale o da comissão sindical e não do Sindicato Nacional. A Alemanha é um outro processo, porque as reformas da Alemanha vêm desde o processo da unificação da Alemanha. Então, o trabalhador alemão tem um contrato de trabalho parecido com o do funcionalismo público no Brasil. É quase que um contrato de trabalho permanente. Então, as regras para demissões lá eram muito drásticas. Foi isso que as empresas enfrentaram. Então, a Alemanha colocou lá, tem um desgraçado lá, que deve ser Hartz, o nome do cara, e ele tem no plano Hartz, primeiro, logo depois da unificação, eles simplificaram a questão do contrato de trabalho, permitindo contratos temporários. Aí fizeram o plano Hart 2, que introduziu o tempo parcial de trabalho, com menos de 15 horas por semana. E reduziu a parcela do seguro-desemprego de 24 para 12 meses. Não tem exatamente história como é que está hoje, mas eles saíram do Hart 1, Hart 2 e estão agora no Hart 4. Eles mantiveram o nome do cara que fez o negócio. No Brasil, todos nós sabemos as reformas que estão sendo feitas aqui, estamos enfrentando elas. Não precisamos entrar muito mas eles pegam aqui exatamente o que tem de pior em todas as reformas que já foram feitas pelo mundo afora. Então pega o que tem de pior na Espanha, o que tem de pior na França, o que tem de pior na Alemanha e traz para a reforma aqui no Brasil. Esses exemplos aqui são só para mostrar como é que fica a situação por conta da decisão do capital de tentar evitar a sua crise em cima de um arroxo gigantesco dos trabalhadores. E aí vamos para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, por enquanto, e eles estão vivendo uma situação de um desemprego menor, um crescimento da renda, como eu tinha falado, e aí nós temos um abacaxi. Se nós estamos certos em todas as análises que nós já fizemos, de que a crise é cíclica e periódica, os Estados Unidos devem estar, se não está no topo máximo, está chegando no topo máximo para uma nova queda. A não ser que a gente inverta a forma que a gente encara a crise do capital, o crescimento dos Estados Unidos parece que está bem próximo do momento da queda. E aí, analisar isso para nós tem uma importância e vai merecer um estudo mais aprofundado, não numa plenária, um estudo aprofundado entre nós, para saber até onde vai a capacidade do capital de adiar o momento da sua crise. Agora vamos pegar os Estados Unidos, só para a gente ter uma noção de 2008 para cá. Em 2008, o PIB norte-americano era de 14,5 trilhões de dólares. A dívida do Estado norte-americano era de 10,7 trilhões. Então, eles tinham uma dívida inferior ao PIB total. Hoje, depois que distribuíram dinheiro adoidado para salvar e para não entrar em crise, o PIB dos Estados Unidos saiu dos 14 trilhões e meio de 2008 e hoje o PIB dele está em 20 trilhões e 41 bilhões. É 20, 24 e 41. A dívida do Estado norte-americano hoje é de 21,19 trilhões. Então eles já têm uma dívida superior ao PIB deles. É óbvio que eles podem imprimir moeda, são a maior economia do mundo, tudo, mas tem um problema. Se tiver uma nova crise agora, o Estado que se endividou até a cabeça para salvar as grandes empresas, qual é a capacidade dele para fazer de novo o mesmo movimento que foi feito? Agora, se a gente analisar que o capital está esgotando os seus recursos para sair da crise, uma coisa para nós é clara: a paciência dos trabalhadores está se esgotando em várias partes do mundo, como nós já vimos no vídeo. São greves e mobilizações que acontecem em todos os países da América do Sul. Nós temos uma greve geral na França agora, e como nós vimos no vídeo, também trabalhadores norte-americanos, certo? Também em mobilização contra os ataques que vem lá. E para a GM, uma greve da GM para eles significa muito. Se a gente pegar a questão do Chile, só para a gente ter uma ideia de quando a gente fala que a importância que tem de
paralisar a produção, a importância que tem no setor produtivo. Se a gente pegar o Chile, o terremoto que teve no Chile alguns anos atrás, ele derrubou o PIB no Chile em algo em torno de 3%. A mobilização que está tendo no Chile já há 60, 70 dias, com greves e paralisações, já derrubou o PIB em mais de 4%. Então, a paralisação do setor produtivo para o capital é muito pior do que o terremoto. Então, isso para nós também tem que caber como um estudo nosso, de saber da importância que tem, que nós podemos fazer grandes manifestações, mas a importância que tem a paralisação do setor produtivo como uma arma fundamental para a gente enfrentar esses ataques. Aí vamos para o Brasil. Nós tivemos algumas dificuldades para fazer as mobilizações. Dificuldade que no final do ano passado, quando a gente fez a plenária, a gente discutiu o quê? Se o Bolsonaro aplicar tudo aquilo que ele falou e for rápido, a mobilização também acontece rápido. Nós tivemos mobilizações já em março, depois tivemos em maio, tivemos uma série de mobilizações, as mobilizações continuam, mas nós não conseguimos fazer a greve geral necessária para derrotar esses ataques. Então, eles vão continuar nos ataques, porém, aquilo que é a decepção com o governo, ela começa a aflorar de uma maneira mais gigantesca. E aí nós estamos num país que a desigualdade social aqui é maior do que no Chile. A desigualdade social aqui é maior do que no Chile, maior do que qualquer outro país da América. E nós não conseguimos fazer que essa coisa se transformasse ainda em movimento. Então, no Brasil hoje, nós temos 52 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O que é abaixo da linha da pobreza? É quem vive com menos do que R$400 por mês. Desses 52, tem 13 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de R$150 por mês. Estamos falando de R$5 por dia. Quem toma uma cervejinha, quem compra um cigarro, quem compra um pãozinho, quem compra um litro de leite, sabe o que significa isso. É exatamente nada. É a miséria absoluta. Aí, para a solução da crise no Brasil, com a crise na Argentina, nós temos que saber o seguinte, uma coisa que eu não falei. O PIB na Alemanha, ele não deu negativo agora no último trimestre, mas o PIB industrial da Alemanha caiu. E tanto a Alemanha como o Japão estão discutindo o quê? Que é necessário o crescimento, já que tem uma crise no mercado internacional, que o crescimento passa pelo mercado interno, pelo consumo interno. Aqui no Brasil, já saíram com a mesma conversa. Como tem a crise na Argentina, e a Argentina, ela não é só a Argentina, é o principal comprador de produtos manufaturados do Brasil. A China é o principal importador, mas a China importa minério de ferro, importa soja, importa carne e tal. A Argentina é um dos únicos países que importa serviços, produtos manufaturados. É carro, geladeira, televisão, máquina de lavar. Isso, o maior importador é a Argentina e não está importando. E aí eles dizem o quê? Que com o mesmo discurso, porque economista é doido para fazer o mesmo discurso. Se no Japão é pelo mercado interno, se na Alemanha passa pelo mercado interno, no Brasil também passa pelo mercado interno. Agora tem que saber assim o que é mercado interno aqui. Primeiro que as pessoas estão totalmente endividadas. As famílias estão endividadas. É por isso que os bancos estão fazendo mutirão agora para tentar renegociar as dívidas, para que haja novos empréstimos, para que haja novo crescimento via mercado interno. Isso foi feito no governo Lula, quando saiu a estroca do empréstimo consignado e outras, que foi o que foi protelando o endividamento geral das famílias. Então, discutir mercado interno no Japão, que tem um país onde as pessoas guardam muito mais do que gastam, ao ponto do governo japonês várias vezes fazer campanha para as pessoas: não guarde seu dinheiro, compre. Uma coisa é o mercado interno do Japão, outra coisa é o mercado interno do Brasil, com uma população totalmente endividada e totalmente, um grande setor totalmente travado. Eles estão vendo o que está acontecendo na América do Sul e também estão vendo o que está acontecendo na França. O que significa que, se os trabalhadores estão se levantando, a realidade brasileira também em algum momento vai fazer com que as pessoas se levantem. E a realidade no Brasil, para além da miséria, é a realidade de Paraisópolis, é a realidade de Heliópolis, é a realidade das matanças no Rio de Janeiro,
É a realidade de uma polícia que já matou quase 6 mil pessoas esse ano no país. Então nós ficamos, a cada semana, usando foto de alguns companheiros, camaradas nossos que morreram. Que podem não ser militantes de esquerda, mas são companheiros pobres e negros que morrem na periferia todos os dias. E tem que dizer que a mão do Witzel no Rio de Janeiro, no Dória em São Paulo, no filho da puta do Bolsonaro, é que está sujo de sangue. Porque essa violência aumentou a partir do discurso que esses caras fazem. Um que fala que é para dar tiro na cabecinha, outros que falam em São Paulo que não vai mudar o protocolo da polícia, e o Bolsonaro com as suas arminhas o tempo todo. Então essa é uma situação que eles estão se preparando, porque mesmo não sendo o Paulo Guedes ou o filho do Bolsonaro falando de AI-5, que sabe que o AI-5 não retorna, aquele general Santa Cruz, é para a gente entender o que esses caras pensam. O Santa Cruz é aquele general que caiu da Secretaria de Estratégia, que caiu do governo Bolsonaro. Ele deu uma entrevista esses dias, e é o que ele está crítico ao governo. Ele disse que o governo não tem como dar certo, e a Secretaria de Política Estratégica não funcionava, porque ele não tinha acesso ao presidente. É 2 ou 3 garotinhos que ficam lá, via milícia digital, que fala com o Bolsonaro o tempo todo, e que as políticas e estratégias dele, ele não conseguiu discutir. E aí disseram para ele, mas está dizendo que o governo vai dar errado? Ele falou, não, eu não sei se o governo vai dar errado, mas se der certo, vai ser por acaso, porque não tem estratégia nenhuma. Isso é um general que saiu do governo. Aí perguntaram para ele sobre o AI-5. O que ele respondeu, e eles acreditam nisso. Ele disse o seguinte, quando a gente fala de garantia da lei e da ordem, é porque nós temos consciência que o que está acontecendo na América do Sul, na realidade é um balão de ensaio que a esquerda está fazendo para a grande ação que eles querem fazer aqui no Brasil. Então a visão deles é que o que está acontecendo no Equador, na Colômbia e tal, é aquela discussão. Quem está por trás é Cuba, quem está por trás é Venezuela, e isso aí é só o início, eles estão treinando para o que eles querem fazer no Brasil. Então, se as pessoas acreditam nisso, se um general acredita nisso, nós temos que ter uma outra convicção. A repressão que eles vão querer fazer nos movimentos aqui vai aumentar. Vai aumentar. Não é a gente entrar naquela loucura de algumas pessoas que estão dizendo que volta a ditadura militar. Não é voltar nessa discussão, mas que a repressão vai aumentar para tentar conter os movimentos, isso vai aumentar. E por que não volta a ditadura? Porque ele não quer, não, ele quer. O problema é que não tem, hoje, a nível mundial, você não tem condições de implantar uma ditadura dos moldes que já teve no passado. Não tem hoje, né? Mas hoje não tá colocado isso no Senado. Então, nesse momento que nós sabemos disso, que o ascenso vem e que eles vão reprimir, existe uma situação que está colocada e está todo mundo fodido e é necessário a gente ter uma unidade de ação cada vez maior. Agora, unidade de ação, nós estamos fazendo e temos feito com as centrais sindicais, as registradas, as não registradas, ela tem um problema, porque eles não mudaram a estratégia deles de conciliação de classe. A força sindical já nasceu com isso, a UGT insiste até hoje que acha que é possível ter conciliação com o governo Bolsonaro, a CUT atuou na conciliação de classe durante todo o governo democrático popular, e não dá para confundir unidade de ação para enfrentar os ataques do governo com a estratégia que eles têm. Então nós temos que ir dando os passos necessários nessa unidade de ação, porque ela é necessária nesse momento, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado, porque essas centrais sindicais não têm a mesma visão nossa de que é necessário acabar com a conciliação de classe. E aí nós também temos um problema entre nós, e nós temos que aprofundar o debate dentro da organização. Qual é o problema? A maior parte de nós também foi construída, e nós estudamos muito como fazer a luta para enfrentar a conciliação de classe e o democrático popular. Isso nós estudamos muito. Só que a conciliação foi do saco. Nós não temos mais um governo de conciliação. Nós temos um governo agora que não quer conciliação com ninguém. Ele quer destruir a classe trabalhadora. Então nós também temos que aprofundar as discussões na nossa organização, que nós vivemos um outro momento. Nós não estamos enfrentando mais o Lula, mais a Dilma, que era um governo de conciliação de classe. Nós estamos enfrentando agora um governo que quer
destruir todos os direitos que nós conquistamos e não tem cafezinho, não tem negociação possível. E aí uma coisa que, quando eu disse que é para a gente fazer o debate e aprofundando, o que eles chamaram de classe C, tem um instituto de pesquisa que fez uma pesquisa recente agora do que é a classe C. A classe C é aquela classe que, no período de conciliação de classe, na situação de quase pleno emprego, é o setor da população que tinha salário, tinha emprego e tal, e que cresceu mais naquele processo. Uma pesquisa só com a classe C. Perguntaram para essas pessoas, uma boa parte são trabalhadores. 62% não acredita que é possível ter uma recuperação da economia no curto prazo. Com todo o discurso de Rede Globo, de tudo quanto é imprensa, não acredita. Ao mesmo tempo, 53% acredita que vão melhorar a própria vida. Como é que o cara explica isso? Se você acha que não vai melhorar a economia, como é que você acha que você vai melhorar a própria vida? Aí é o discurso do empreendedorismo, é o discurso de que depende da minha vontade, se eu estudar mais, se eu fazer dupla jornada, se eu fazer bico. Então nós temos uma parte da nossa classe que acredita que a solução é individual e não é coletiva. Então é uma coisa também que nós temos que pensar como é que a gente dialoga com esse setor e acha que é possível resolver um problema individualmente. Nós temos que ver como nós dialogamos com esse setor nos materiais do sindicato, nos materiais que nós escrevemos. Aí, nessa situação, com as centrais sindicais, tem coisas que vai acontecendo que é importante a gente usar, inclusive para aumentar um pouco a revolta. A MP 905 agora, ela ataca drasticamente o pouco que sobrou de direito, ao ponto de taxar desempregado. E é uma discussão que você pode pegar. Taxa desempregado e não taxa os ricos. Essa coisa pega e pega de uma maneira agressiva. A porra do fundo eleitoral, os caras aprovaram no Congresso agora, 500 milhões vão tirar da saúde, 380 milhões vai sair de infraestrutura, 280 milhões da educação para ir para a campanha eleitoral do ano que vem. Por que isso? Porque esse Congresso, em que pese o Bolsonaro sozinho não tem articulação política, eles podem ter diferença nas questões morais, nas questões sobre LGBT, na questão de gênero, uma série de questões eles têm diferença, mas não tem diferença nenhuma no que tange a questão de atacar a classe trabalhadora. E com isso eles estão fechadinhos, e é o Congresso que está sendo protagonista, sempre com o Bolsonaro ou sem Bolsonaro. A burguesia brasileira é muito esperta. Ela não queria o Bolsonaro, mas já que foi ele, que seja ele, já que ele não consegue ter articulação política, porque a baixaria é generalizada, junto com essa desgraça aí, elegeram um monte de gente que nós estamos vendo aí na CPI da fake news, como é que funciona, certo? Do tipo, falaram que eu era prostituta na Espanha, certo? Você é burra, você é idiota. Esse é o nível dos deputados que estão no PSL discutindo na CPI da fake news e outras discussões. Então, é uma situação assim. Esses caras vão fazer tudo que a burguesia quer sem nenhuma preocupação. Aí dentro disso, tem a discussão da reforma sindical. A reforma sindical que o Bolsonaro está propondo é a reforma sindical, de preferência, a reforma sindical que permite a existência de sindicato por empresa. A gente viu ao longo do tempo vários companheiros dizerem o seguinte: é necessário, para a gente poder garantir mais associados nos sindicatos, que as convenções coletivas só valem para os associados. Isso seria um tremendo erro, porque na realidade, se você tem uma quantidade de sócios pequena, na maioria das categorias, a sindicalização do Brasil ela é muito baixa, e ao mesmo tempo ela é comparada à média de outros países. Você deixar de fora das convenções coletivas quem não é associado é um erro, e várias centrais sindicais embarcaram nessa. Então tem um projeto de reforma sindical do Bolsonaro que permite sindicato por empresa, que ele quer a pulverização total. Nesse processo, as centrais sindicais fizeram reunião, tira nós fora disso. E nós estamos falando que a unidade de ação para lutar é uma coisa, a discussão com esses caras ela tem um limite. Esses caras fizeram uma reunião com a CNI, que a CNI também não quer sindicato por empresa.
Então estão discutindo via a CNI, as centrais sindicais, para não ter sindicato por empresa e na possibilidade de você ter sindicatos ainda ou por ramo ou por categoria, como é hoje. E tanto no projeto que está apresentado pelo governo, a possibilidade de sindicato por empresa vai cair naquilo que eu falei. Uma convenção coletiva, ela vai valer menos do que o acordo que foi feito numa empresa. Então nós podemos ter empresas extremamente organizadas, que a gente consiga levantar os direitos naquela empresa, e podemos ter empresa extremamente desorganizada, que vai ser terra arrasada no sentido dos direitos dos trabalhadores. Então, numa situação como essa, as centrais sindicais estão lá com um projeto de reforma sindical hoje no Congresso. É aquele deputado do Centrão, porque eles discutiram o quê? Fizeram um acordo com o Maia de que um projeto de reforma sindical voltado para os interesses dos trabalhadores teria que passar por um deputado do Centrão. E se passasse por um deputado do PT, do PSOL, de qualquer outro, já teria um. Então, é um deputado do Centrão que apresentou o projeto lá. E esse projeto também fala que pode ser sindicato por empresa. Qual é a discussão que está lá hoje? Vamos instalar as comissões, uma série de coisas. Por que não instalou ainda? Porque estão discutindo o quê? A situação que nós chegamos nesse Congresso é ficar dependendo do Rodrigo Maia, de acordo com o Maia. Se você coloca um relator no Centrão, a avaliação das centrais sindicais, que não são estúpidas, já estão dizendo o seguinte: qualquer deputado do Centrão pode não fazer o relatório que nós queremos, porque o acordo lá qual que é? Entra com esse projeto do jeito que está, aí na comissão vai mudar tudo, certo? E vai sair um relatório favorável àquilo que nós queremos, e lá na frente vai ser votado. Isso é o fundo ideal para as centrais sindicais. A avaliação deles é que qualquer deputado do Centrão, um telefonema do Bolsonaro, uma liberação de verba a mais, esse relatório pode ir para o saco. E tem razão. Você está dependendo da direita. Então, essa reforma sindical está colocada dessa maneira, e segundo as centrais sindicais, em que pese que lá está colocado que os acordos valem só para os associados, já tem um acordo com eles que no relatório sairia da seguinte forma: os acordos e convenções coletivas valem para aqueles que contribuem para o sindicato. Portanto, quem não for sócio que pagar a taxa negocial também está dentro da convenção. Isso é o que eles estão dizendo, está correndo lá, e é uma coisa que vai rolar todo ano que vem, essa discussão. Então, uma coisa é certa: os sindicatos, do jeito que nós estamos hoje, vai deixar de existir. Ele vai ter mudanças, e nós vamos ter que estar nos preparando para essas mudanças. O que não vai mudar? As centrais sindicais que estão com a lógica da conciliação, eles não vão mudar a sua estratégia. Vão estar juntos em alguns pontos, no sentido de enfrentamento, vão estar juntos nessa questão da reforma sindical, mas também tem um problema. Se tiver que negociar uma reforma sindical mais branda, para garantir os recursos financeiros para os sindicatos, em troca de entregar mais direitos dos trabalhadores, não tenho dúvida que eles vão fazer. Portanto, nós temos que estar muito atentos nesses processos todos que nós estamos vivendo, e muito atentos com as nossas categorias. O que parece certo é que a capacidade do capital de adiar ainda mais a nova crise, ela está se esgotando. E se ela está se esgotando, não dá para a gente ter bola de cristal e dizer que ela é no ano que vem, não dá para a gente dizer que ela é depois. Agora, uma coisa é certa: a tendência é o ano que vem. A gente tem que estar muito voltado para o local de trabalho, o local de moradia, porque a tendência o ano que vem é começar com mobilizações. Por que isso? As mobilizações que acontecem nos nossos países vizinhos, a mobilização que está acontecendo na França agora, tudo isso vai nos contaminando positivamente. O trabalhador está vendo, mesmo que a imprensa não queira mostrar, ele está vendo isso o tempo todo. Agora, a repressão que teve no Chile, com a quantidade de mortes, a quantidade de companheiros cegos que ficaram cegos, a quantidade de companheiros detidos, aqui também podemos esperar algo muito parecido. Não dá para achar que vai ser mobilização com tranquilidade. Vai ser algo muito parecido. Tá? Agora, os governos estão preocupados com o quê? Quando eles falam, e atrasaram agora um pouco a reforma administrativa, que pediram para atrasar, porque diz: ó, já passou a reforma trabalhista, passou a reforma da Previdência, segura um pouco agora para a gente ver o que vai dar. Porque estão achando que um pacote inteiro de imediato, isso aceleraria o processo de mobilização.
Então, numa discussão com as centrais, a gente está voltando uma discussão para a periferia, e depois a gente tem que passar os materiais aqui, voltado para a questão, nesse momento aqui, dos desempregados. E desempregado e desalentado, você passa de 30 milhões de pessoas. Então, nós temos o ano que vem, como todo ano, quando começa o ano, tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, tem uma série de coisas, e aí há uma série de medidas no sentido de pedir, com as mobilizações. Por exemplo, exigência de isenção de IPTU para quem estiver desempregado. Isso é uma coisa que pode ser feita em todas as prefeituras, em todos os lugares que nós estamos. Exigência de passe livre para o desempregado, para poder procurar emprego. Isso é uma coisa também que tem a ver com as prefeituras. Tem outras coisas que você pode demandar para o governo do estado, outros para o governo federal, mas começa o ano pagando IPTU, pagando IPVA, pagando uma série de coisas, e as pessoas não têm condição de pagar. Então, o aumento do preço da carne, tudo isso está gerando revolta, e as prefeituras estão com medo, eles não colocam isso publicamente, do que fazer com os aumentos que vão necessariamente ter nas passagens de ônibus, nas passagens de metrô no começo do ano. Até porque a gente tem que se lembrar que 2013 no Brasil começou com a estronca da mobilização por conta de 20 centavos no aumento da passagem, e no Chile agora, o que detonou a mobilização não foi nem 20 centavos, foi 17 centavos. E o Chile não paga. Aí o governo que disse que não tinha condições de fazer nada, aumentou as pensões, aumentou o valor da aposentadoria, aumentou uma série de coisas, retirou os aumentos que tinha feito e não para a mobilização. Não para porque as pessoas querem mais. Agora, o fato de querer mais não significa que vai sair das mobilizações por si. Nós vamos ter que estar muito atentos para que não aconteça no Brasil o que já aconteceu no passado, que é mobilização contra tudo e contra nós também. Aquele negócio de sem sindicato, sem partido, sem isso, sem aquilo. Então, se a gente não começar nos locais que nós estamos, a gente falar da mobilização, a gente puxar a mobilização, a gente corre o risco de ter isso. Nós não temos um partido revolucionário ainda para dizer que se tiver uma vaga revolucionária, a gente vai fazer revolução, mas nós não podemos perder de novo esse novo ascenso que se avizinha de a gente ficar fora da direção desse movimento, porque só com os trabalhadores organizados dirigindo é que a gente vai poder fazer avançar a questão econômica para a questão política também, da destruição do capital e seu Estado. Eu não sei se eu consegui contribuir para a ajuda aqui, para os debates que vão acontecer, mas é o que eu podia fazer aqui, tá? Obrigado pela atenção.